E a notícia não para, vamos agora para o giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo, tá? Uma seleção de notícias que realmente importam para você. E ó, atenção, hein? Vamos trazer para você agora aqui informações sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Muita gente busca informações através da NPTV também como referência, através do programa NPTV Notícias sobre esse assunto, viu? Parece que vai ser prorrogado. Os detalhes você vai acompanhar agora no giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo, agora no nosso programa. Olha só. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo deve prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. Segundo ele, a decisão final sobre o número de parcelas será tomada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, João Roma, com base em dados mais concretos do Ministério da Saúde sobre o ritmo de vacinação dos brasileiros. Se toda a população adulta for vacinada até o fim de setembro, o auxílio teria mais 2 parcelas. Se a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais se estender até o fim de outubro, o benefício teria mais 3 parcelas. Na última semana, Guedes já havia sinalizado com a possibilidade de estender o benefício até outubro. O governo tem nas mãos uma medida provisória que cria condições para a adoção de um racionamento de energia. Documentos internos que revelam a intenção de criar um comitê de crise que terá o poder de adotar medidas como a redução obrigatória do consumo e a contratação emergencial de termoelétricas, mesmas medidas adotadas em 2001, quando a população e as empresas foram obrigadas a diminuir a carga em 20% para evitar um possível apagão. Publicamente, sempre que questionado, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem negado o risco de um racionamento. A medida provisória propõe a formação de um grupo que poderá mudar a vazão de hidrelétricas de forma imediata, sem aval de outros órgãos e de estados e municípios. Os custos das medidas serão pagos pelo consumidor, por meio de taxas na conta de luz. O texto está sendo analisado em meio à pior crise hidrológica que o Brasil viveu nos últimos 91 anos, sem perspectiva de chuvas nos próximos meses. O Brasil deve ficar de fora da lista de prioridades de doações de vacinas contra a Covid-19 por parte de países ricos, ainda que possa ser beneficiado de forma pontual por gestos de certos governos. Neste fim de semana, líderes do G7 fecharam um pacto para que, até o final de 2022, 870 milhões de doses possam chegar diretamente aos países em desenvolvimento. Contando todas as promessas desde o começo de 2021, os governos do bloco apontam que isso significaria 1 bilhão de doses. Mas não houve um esclarecimento sobre quem forneceria essa diferença de 170 milhões de doses. Num comunicado emitido pela COVAX Facility após o encontro, o consórcio criado pela OMS para garantir uma transferência de vacinas pelo mundo indicou que grande parte das doações será canalizada por meio do mecanismo internacional de distribuição. Mas fontes nas agências confirmaram que o plano prevê que as doses sejam distribuídas a 2 grupos de países mais pobres, com cerca de 92 deles fazendo parte desta lista. O Brasil não está nesses grupos e nas Américas apenas Haiti, El Salvador, Bolívia, Honduras e Nicarágua fazem parte dos locais que poderão ser beneficiados com prioridade. O próprio governo de Joe Biden, ao anunciar a doação de 500 milhões de doses, já deixou claro que países como o Brasil não estavam na lista de destinos prioritários. Aconteceu no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui no NPTV Notícias.